Para se tornar o novo Indomável, um garoto terá que passar por todos os guardas e sair da prisão mais segura do mundo pela porta da frente. Fala amigos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Note e continuamos nossa jornada no anime Baki-Hanma, o filho do ogro. No Pentágono Negro, Guevara fica em choque ao saber que o Sr. Oliva vive com sua amada dentro da prisão, sabendo que ele não só tem uma vida de luxo, como também pode morar com sua mulher. O segundo questiona do que ele se arrependeria e como é essa mulher. O velho diz que ninguém sabe como é sua aparência, tudo que sabem foi dito a eles pelo Indomável, então Guevara diz que é uma mentira. Enquanto isso, na sua cela luxuosa, Biscuit Oliva terminava os preparativos para ver a sua amada Maria, enquanto refletia com que palavras conseguiria explicar o sentimento indescritível que sente por ela. Com isso, ele entra no quarto dela para poderem conversar. Guevara segue dizendo que Oliva criou essa namorada imaginária para exibir sua liberdade moral e para solidificar sua imagem como indomável. O velho fala que eles também chegaram nessa conclusão, mas não dizem nada para não perderem suas vidas. O segundo diz que quando o sol nascer pela segunda vez, Oliva voltará a ser apenas um detento normal. Ele pede para Kent guardar aquele pote e fala para ele lhe devolver quando chegarem na arena, além de dizer para não abrir de forma alguma, alegando que chuva, vento, ondas e raios vão sair dali de dentro. De volta ao quarto de Maria, ela joga um cigarro na testa do Sr. Oliva e começa a insultá-lo das mais diversas formas que possam existir na língua portuguesa. Ela começa a atirar coisas na cabeça dele, incluindo as rosas que ele trouxe, mas ele consegue pegar algumas flores antes delas caírem e fazer um buquê, pedindo para que ela fique logo de bom humor, onde eles acabam fazendo as pazes. De manhã cedo, no dia seguinte, o velho pergunta para o segundo sobre os elementos naturais estarem presos dentro daquele pote, só que está curioso para saber o que realmente tem ali dentro. Guevara fala que tem coragem ali dentro, e nos é mostrado um garotinho erguendo esse mesmo pote em uma noite de tempestade. Como eles não estavam entendendo, o segundo explica que na manhã seguinte há o maior furacão registrado, e no mesmo dia que deveria partir para os Estados Unidos, ele se deparou com um garotinho, e quando o mesmo aponta para a parte mais alta da praia, Guevara logo percebe que ele ficou ali a noite inteira perante aquela tempestade brutal. Ele diz que os boatos era que o menino era o mais fraco da ilha, mas ele aceita o pote, dizendo que ele é o mais corajoso daquele lugar. Naquela manhã, algo estava estranho. Apesar de ser uma prisão com mais de 4.000 detentos, não havia nenhum guarda de vigia, como se nesse dia não tivesse nenhum prisioneiro. Todos os condenados estavam reunidos no centro do Pentágono Negro, e os guardas reunidos apostando em quem ganhará a luta. Mesmo que conversas sejam proibidas naquele espaço, os prisioneiros falam quanto querem, pois nesse dia é permitido. Tudo porque ninguém tentaria fugir naquele dia. Sendo aplaudido por todos, Guevara entra na arena e pega o pote com Kent e espera seu oponente no centro do ringue. Observando da janela, o diretor fala para Samuels que mesmo que algum dos detentos tente escapar, ele não dará um único passo para fora dali. Nesse momento, o Sr. Oliva aparece no recinto, deixando o diretor espantado ao ver que ele trouxe a namorada para fora. Todos percebem que ele está carregando uma cama king size com sua amada deitada nela. O Indomável então joga a cama para os céus e a segura, pondo-a no chão com cuidado. Todos ficam sem palavras, olhando para a mulher na cama, a lendária namorada Maria. Ao vê-la, todos os 4.000 detentos pensaram exatamente a mesma coisa. Mais tarde na vida, com que palavras eles descreveriam Maria para outra pessoa? Somente uma coisa estava clara: o termo gordo de jeito nenhum chegava perto da imagem que eles estavam vendo. Maria percebe que estão olhando para ela, mas Oliva alega que eles estão admirando sua beleza. Ela cospe na cara de seu amado e grita perguntando como eles a veriam como uma mulher bonita. Entretanto, o Indomável diz que todos os 4.000 detentos ali reconhecem sua incrível beleza e após encará-los, todos ali concordam. Nesse momento, o Sr. Oliva rasga seu blazer e salta para fora dele, enquanto o mesmo continua parado no mesmo lugar, aumentando ainda mais a confiança que os detentos têm na vitória dele. Guevara fala que a motivação para lutar varia de pessoa para pessoa e que aquele era o dele. Quando ele abre o pote, sente a ventania, ondas, raios e chuva que aconteceram na noite do furacão recorde, mas logo fecha, alegando que é o suficiente. Com o início do combate, Guevara tira o lenço da cabeça e pede para Oliva segurar a outra ponta, para dar início ao duelo chamado Perdedor Perde. Essa é uma regra originalmente criada para duelos entre nobres europeus no século XVI. Enquanto seguram as pontas opostas do lenço, os duelistas trocam golpes. Quem soltar o lenço perde, não somente o duelo, como também a própria honra. A ação de segurar a ponta dos lenços com a ponta dos dedos representa a vontade de defender a própria honra. O Sr. Oliva diz que Guevara foi treinado
ensinado por seu avô no estilo Mugakuri, que no treinamento de parada de mão requer uma força incrível nos dedos e que escolheu esse jogo por causa do seu orgulho na ponta de seus dedos. Guevara fala que as lendas sobre Oliva também chegaram na sua ilha. Histórias de como ele dobra moedas 2 vezes, esmaga latinhas de cerveja cheias, levanta machados com o toco ainda preso neles e dobra pregos usados em ferrovias. Ou seja, não precisariam pegar leve um com o outro. Com ambos segurando as pontas opostas do lenço, o duelo começa. Guevara desfere um forte gancho no queixo de Oliva, mas ele continua segurando o lenço. O segundo segue desferindo socos, enquanto reflete que golpes normais não é o bastante para nocautear o lutador mais forte dos Estados Unidos. Entretanto, lhe dá golpes no queixo com a intenção de fazê-lo esquecer de segurar o lenço. Mas mesmo prestes a cair, o Sr. Oliva ainda continua segurando o lenço e sendo sustentado no ar por Guevara, que enquanto estava usando as 2 mãos, Oliva segurava o lenço com a ponta dos dedos. O Indomável se levanta, dizendo que os aristocratas que criaram essas regras devem estar se revirando nos túmulos. Mas como mudou a forma de segurar, Oliva diz que vai fazer o mesmo, caso contrário Guevara não aguentará por muito tempo. Ele então decide usar o dedo mindinho, mostrando total confiança na força que tem nas mãos. Ele informa que os aristocratas do passado seguravam os copos sem usar o mindinho. Enquanto ele continuava falando sobre virtudes, Guevara arranca alguns dos pelos de sua barba e joga diretamente no olho de Oliva para distraí-lo. Nesse momento ele o agarra e o joga para cima. Quando pousa, Guevara mostra que agora ele está segurando o lenço. Maria então o chama de ridículo, o que o deixa desnorteado e com a guarda baixa para receber vários golpes do segundo, que agora está segurando o lenço com o mindinho. Enquanto apanhava, ele pede desculpas a Maria por ter deixado ela entediada, mas reflete que agora está tudo bem. Ele pergunta para Guevara por quanto tempo ele vai ficar agarrado ao lenço, e quando olha para a mão esquerda, todos notam que ele não está mais segurando o lenço. Essa é a versão do perdedor perde, estilo Gilberto. Nos é contado que Jean Gilberto era um magnata de um hotel na Sicília, sendo ele o primeiro estrangeiro a criar um hotel de luxo gigantesco no Champs-Élysées, em 1947. Entretanto, esse homem tinha 2 faces. Sabia-se que ele também era membro da máfia, mas um dia foi descoberto que ele escondia dinheiro dos seus chefes. Então, na noite do dia 4 de janeiro de 1962, cercado por metralhadoras no bosque de Bolonha, a sentença dele foi executada. O estilo da execução era o jogo de perdedor perde, onde aquele que soltasse o lenço seria baleado na hora. Mas essa disputa veio com uma desvantagem terrível. Em contraste ao desafiante jovem gigantesco que segurava firmemente o lenço, o fraco Gilberto de 70 anos apenas conseguia deixar o lenço em sua mão, ou seja, a partida já estava decidida desde o começo, a não ser que um milagre acontecesse. A luta terminou com um único soco, então a execução terminou com uma saraivada de balas de seus compatriotas, mas seu nome vive como regra desse jogo até os dias de hoje. Guevara então também deixa o lenço na palma da mão. Dessa maneira, ambos começam a dar vários golpes um no outro com o lenço solto, sem nenhum dos dois recuar, e segundo o diretor, é por isso que ele não pediu demissão. Nesse momento, o Indomável agarra Guevara pela cabeça e afunda a cara dele no chão, fazendo os detentos questionarem se a luta havia acabado. Mas quando olham atentamente, notam que Guevara deixou o pano nas costas da mão. Vendo toda aquela cena, Bach fica entediado, dizendo que aquilo não passava de uma brincadeira com o lenço e vai para algum lugar. Uma ventania toma conta do local. Para não deixar o lenço cair, os dois trabalham juntos para continuarem a luta. Entretanto, quando olha para sua amada, observa que Bach está deitado em cima dela. Ele fica tão chocado que deixa o lenço ser levado pelo vento e grita furioso, perguntando o que Bach estava fazendo. Mas é Maria quem pergunta o que Oliva está fazendo. Ela diz que um homem adulto correndo atrás de um lenço não passava de um absurdo e que não se surpreende do garoto ter dormido em cima dela. Maria diz que uma luta entre homens deve ser na base da boa e velha força bruta e dá um beijo em Bach. Com isso, Oliva abaixa a guarda e recebe um chute explosivo no rosto, fazendo jorrar litros de sangue de suas narinas, enquanto refletia que a luta entre homens devia ser na porrada. Guevara tenta destruir a cóclea dele, igual fez com o lutador de sumô. Entretanto, Oliva agarra o braço dele e, para restaurar sua autoconfiança, ele desfere um tapa tão poderoso que faz Guevara sair girando no ar até atingir a parede. O Sr. Oliva então olha para Bach, que já está de pé. O garoto fala para Maria que ela é uma pessoa gentil e a agradece por ter entrado na brincadeira. Os 4.000 condenados começam a chamar pelo Indomável, como se não tivessem torcendo para que ele perdesse. Mas todos param de gritar no momento que ouvem Guevara cantando uma música de pirata. Ele então se levanta e faz a pintura de guerra em seu rosto, porém o que mais chama a atenção das pessoas era a marca da mão de Oliva estampada em seu
seu peitoral. Ainda cantando, ele corre na direção de seu oponente e acerta nele um forte chute no estômago, o derrubando pela primeira vez, surpreendendo todos no recinto, que por serem vira-casaca passam a torcer por ele novamente. Nesse momento, o Sr. Oliva se levanta e fala que o subestimou, pois achava que Guevara era pequeno demais para ser levado a sério. Não era um blefe, pois ele realmente pensava isso. Guevara avança, dizendo que aquele é um bom dia para morrer, mas quando está prestes a acertar o golpe, Oliva acerta um tapa tão poderoso que afunda Guevara no chão novamente. Por causa disso, pequenas irregularidades estavam acontecendo em uma escala global, alterando o GPS dos automóveis, principalmente no qual estava o presidente George Bush e o ogro Yujiro Hama, que diz que seu controle sobre o carro é desleixado, igual seu controle sobre o país. Os satélites mostravam que Oliva ainda estava de pé, enquanto Guevara estava desmaiado. Yujiro observa que tem carros de segurança na frente e atrás, além de seguranças posicionadas a cada 100 metros. Ele diz que isso é ridículo e pergunta se é assim que o presidente dos Estados Unidos faz para dirigir na Terra da Liberdade. Em uma residência, Lessing lembra da promessa que fez sobre proteger George Bush. Nesse momento, os dois chegam no local e Bush fala que ambos estão com um problema. Ele pergunta se Lessing irá salvá-lo caso Yujiro o ataque. O ogro se enfurece com isso, esperando que esse não seja seu último pedido presidencial. Lessing responde que aquilo que o presidente está tentando fazer é suicídio e proteger alguém que deseja algo assim está fora de suas funções, alegando que protegê-lo do ataque de Yujiro é impossível, já que qualquer tentativa será impedida por ele. Lessing pede desculpas e dá uma voadora no presidente, que sai voando pela janela. Entretanto, quando olha para trás, percebe que ele é o único naquele cômodo. Quando olha pela janela, nota que o ogro impediu George Bush de cair. Ele fala que o garoto tomou a decisão correta, pois não teria como impedi-lo, provando que Lessing foi bem treinado. Entretanto, fala que não tem interesse nele, mas que quer um pedaço de seu mestre, que nesse momento estava caído no chão. Guevara usa todas suas forças para conseguir se erguer, deixando todos impressionados com aquela determinação. Pensando em sua pobre nação e tudo que passou para chegar onde está, ele recupera o brilho no seu olhar e se levanta, preparado para continuar a luta. Mas Oliva já esperava por isso. Guevara novamente diz que aquele é um bom dia para morrer. Segundo o Sr. Oliva, essa é uma frase que os soldados americanos diziam quando estavam na linha de frente, e pergunta se ele sabe o real significado dessa frase. Ele responde que não é uma frase sobre morrer, e sim de viver. É sobre sobreviver a uma batalha feroz, lutar bravamente e voltar vivo para a terra natal. Mas segundo eles, não existe um bom dia para morrer até o dia em que você morre, e que você sempre deve viver pelo dia de hoje. Com a intenção de encerrar o combate de uma vez, o Sr. Oliva coloca toda a sua força no seu punho fechado, chegando a sair fumaça. Guevara também se põe em posição, liberando uma aura em volta de seu corpo. Caminhando até Oliva, ele reflete que o valor dele está no seu corpo, possuindo 1,80 m, fixado com mais de 150 kg de músculos sem precedentes na história humana. Entretanto, seu poder destrutivo não transcende sua imaginação. Guevara aponta para o Smoke que estava de pé até agora, e ele cai no chão, o que impressiona a todos. Ele fala que as artes marciais está ligada diretamente à história humana, o ciclo contínuo de ter fé na força e negá-la. Eventualmente, a perca de força leva à aquisição de velocidade, músculos, perca de força, equilíbrio, velocidade, ângulos e pontos fracos. Até mesmo o Ki e a respiração passaram por várias inovações criativas, e as artes marciais modernas também. Mas segundo ele, existe uma coisa que não teve progresso desde os tempos dos machados de pedra, e ela é o apoio. Até as artes marciais chinesas usam a superfície do chão apenas como um apoio. Boxe ou sumô, de todas as artes marciais, nenhuma delas questiona o uso da superfície do chão como um apoio angular, não entendendo 1 milímetro abaixo do solo em que pisam. Por isso diz que o fará sentir a solidez do núcleo que existe a 6.378.000 metros abaixo da terra. Sendo assim, ele tira o equilíbrio de Oliva e, utilizando o apoio, desfere seu soco mais destrutivo. Enquanto todos o parabenizavam, Baki se aproxima junto de George Bush, que se ajoelha dizendo não ser páreo para ele. Quem também se aproxima é o homem mais forte da terra, Yujiro Hama, que diz que o homem mais forte do mundo é Guevara. O mesmo rapidamente percebe que está em um sonho, afinal teve sua cara esmagada pelo punho do Indomável, deixando todos ali presentes sem nenhuma reação. E quando está saindo, pede para levarem Guevara dali com respeito e bastante cuidado. Quando se aproxima de Baki, o jovem diz que sua fé no corpo era mais forte. O Sr. Oliva diz que seu oponente não tinha amor pelos músculos. Ele fala que o corpo dele, como vê agora, não é o tamanho real dele, então pergunta como faz para deixá-lo tão compacto. A resposta é que
ele está contento, mas se por algum acaso ele abrir a porta que segura seus músculos, o tamanho dele romperia toda sua pele, destruiria o prédio, romperia as barreiras externas e chegaria a alcançar os céus. Mas Bach diz que isso é logicamente impossível. Oliva informa que em suas refeições diárias nunca come menos que 100.000 calorias. Não é fácil para atletas olímpicos consumir mais de 10.000 calorias em um dia. Entretanto, ele come 100.000 calorias, essas equivalentes a 500 bolinhos de arroz que os japoneses adoram. E ainda assim, consegue deixar o percentual de gordura corporal dentro dos 5%, coisa que em teoria é impossível, mas não é essa a impressão que Oliva passa com suas palavras. Ele continua dizendo que quando um ônibus espacial se lança na atmosfera, já consumiu todo o combustível do seu tanque gigante. Em outras palavras, Oliva está queimando calorias nesse exato momento, segurando e suprimindo seus músculos de explodirem, e que não pode relaxar nem por um momento. Bach se impressiona e agradece de um jeito debochado por ele se manter compacto. Oliva o segura pelo ombro, dizendo que ainda consegue ter uma boa noite de sono. Bach, que foi erguido, pede para ser posto no chão. O Indomável lança o garoto para longe com um tapa, que chega a lembrar a força de seu pai. Entretanto, quando volta a olhar para o Brutamontes, ele estava curvado, pedindo desculpas por mentir que é maior que um prédio. Ele diz que não aprimorou seu corpo com a intenção de lutar. Ele caminha até Maria e a carrega em seus braços, alegando que seu corpo foi construído para fazer isso com sua amada, e se retira do local cantando a música de Guevaro. Na manhã seguinte, o armário de vassouras que Guevaro dormia estava vazio. Ele fugiu sem que nem mesmo seus colegas de cela percebessem. Entretanto, deixou uma carta endereçada para Maria e o Sr. Oliva, que quando abre, observa que é uma nota que só pode ser usada na ilha dele, que foi deixada para eles como forma de convite. Para escapar, ele cavou um buraco debaixo do armário. Segundo o Indomável, isso foi feito por consideração aos policiais. Afinal, ele tem força suficiente para deixar aquele lugar pela porta da frente facilmente, mas os guardas não podem fingir que viram um preso saindo pela porta da frente, por isso escapou desse jeito. A punição dele será mais leve por não perceberem do que simplesmente ignorarem. Então diz que eles deveriam aceitar esse gesto com gratidão. Na ilha, Guevaro volta para terminar o trabalho de lenhador e é recebido com animação por seus amigos. Eles lembram da conversa que tiveram sobre Biscuit Oliva, e Guevaro fala que não conseguiu derrotá-lo, mas eles não dão a mínima e começam a contar as novidades que aconteceram enquanto seu presidente estava fora. De volta ao Pentágono Negro, os guardas estavam fazendo a vistoria rotineira nas celas dos detentos e dando aquele sermão maneiro para eles. Bach chama o guarda e pergunta se podia ir ao lado de fora, coisa de 5 minutinhos só para tomar um ar. Como o guarda não deixou, Bach nocauteia ele com um chute e também derruba o outro logo em seguida. Com isso, os detentos começam a incentivar o garoto. Depois de saltar até chegar no primeiro andar, enquanto caminhava, os guardas atiram nele, mas o menino é um acrobata nato e consegue desviar de todas as balas atiradas contra ele. O garoto quebra o portão de aço com um chute e nocauteia os 3 guardas que estavam esperando do outro lado. Após pegar a chave e passar correndo pelo corredor, ele estava prestes a sair pela porta da frente, mas é abordado pelo diretor da prisão, que manda o garoto dar meia volta agora mesmo, além de perguntar o significado dessa saída imprudente. O garoto fala que pensou que também poderia se tornar indomável. Quando o diretor questiona qual foi a sua conclusão, Bach responde que provavelmente já se tornou indomável. Na torre de segurança, um guarda possui confirmação visual total de Bach e o diretor da prisão, e reporta que ele aparentemente está lhe dando um sermão, afirmando que continuará monitorando a situação de forma constante. O diretor fala pro garoto que ele está sendo cabeça dura, que mesmo nessa situação desesperadora, se compara ao Senhor Indomável. Ele se aproxima do menino, questionando se o mesmo poderia escapar da situação em que se encontra, e Bach responde que sim. Devido a isso, os atiradores cercam ele, e o guardinha continua observando a situação. Mesmo cercado, ele diz que conseguiria escapar. O diretor pede por uma demonstração de como faria isso. Nesse momento, uma das lentes do óculos do diretor explode, e o garoto afirma que quebrou há alguns momentos, quando o diretor invadiu seu espaço. No exato momento que ele se aproximou, não apenas do diretor, Bach derruba alguns botões de sua mão, afirmando que pegou o segundo botão da fada de cada um dos 6 atiradores ali presentes.
presentes. Em outras palavras, pegou os botões do ponto mais fraco do torso, deixando tanto os atiradores quanto o diretor completamente espantados, e o guardinha ali olhando. Bach alega que o plano deles terminou em fracasso no momento em que os guardas o cercaram, e a grande confiança que possuem nas armas fizeram eles invadirem demais o seu espaço. Bach os informa que se alguém acabar puxando o gatilho e não atingir com precisão seu cerebelo, ele com certeza irá se mover. Talvez ele corte a garganta ou perfure o filtro. Em qualquer um dos casos, pelo menos 2 dos 6 atiradores certamente perderão suas vidas. O diretor fala que isso não passa de bobagens ditas por uma criança e ordena seus agentes atirarem no joelho do garoto para lhe ensinar uma lição. Entretanto, os atiradores ficam paralisados de medo. Bach anuncia sua vitória, avisando o diretor que seus agentes perceberam que na realidade eles são os reféns. Com isso dito, Bach pede para que o diretor ponha seu braço por cima de seus ombros para que possa parecer mais amigável para quem está observando de fora, como se fossem melhores amigos. Então uma coisa nunca antes vista, um criminoso desarmado tomando como reféns um grupo de homens altamente armados. O guarda da torre relatava que o diretor é muito gente boa, já que na visão dele, o diretor estava levando o garoto para um piquenique no lado de fora. Então, seguindo as ordens do diretor caprichoso, os 2 últimos portões restantes abriram majestosamente. Bach era oficialmente indomável. Com isso era fim de jogo. Dessa forma, o detento Bach Rama então retorna para dentro, pedindo para ser algemado. O diretor pergunta se o garoto está tentando ofender, mas ele responde que apenas queria ver se conseguiria sair ou não da prisão, fazendo o diretor perceber que o jovem conseguiu se tornar indomável. Bach até questiona se ele não vai parabenizá-lo. O diretor o algema e fala que, dada sua posição, não pode fazer isso. Nesse momento, os portões se abrem e o Sr. Oliva aparece no local, completamente dripado e montado em uma moto. Ele se aproxima do garoto, perguntando se ele desistiu da escapada. Bach fala que sair para caminhar não era seu objetivo e pergunta ao Sr. Oliva se a liberdade dele o incomodava. Ouvindo isso, ele pede para o diretor Michael tirar as algemas do garoto e retira sua jaqueta, afirmando que deve cortar o mal pela raiz. Vendo que o guarda não estava conseguindo abrir as algemas por causa do medo, Bach se solta. Bach fala que Oliva teve uma luta espalhafatosa contra Guevara há 2 dias e acha que vai dar conta dele por ser uma criança. O jovem fica furioso, dizendo que ele não sabe com quem está lidando, mas alega que vai deixar essa passar. Por isso, manda ele comer alguma coisa e voltar outra hora, fazendo o indomável ficar extremamente furioso, a ponto de todas as suas veias saltarem. Entretanto, ele logo se acalma, dizendo que nem tomou café da manhã e agradece o valioso conselho. Bach fala que, como ele é o indomável original, sua dignidade seria afetada se reagisse às provocações de um indomável novato. O Sr. Oliva põe a mão no ombro do garoto, dizendo que ele está estranho, mas Bach o afasta, dizendo que não se importa com ele ser livre. Entretanto, queria mostrar ao velho que pensa erroneamente ser o mais livre do mundo, que se quisesse, até ele conseguiria sair de uma prisão. Ele então volta pra dentro, dizendo que não se sentir livre, a menos que seja a pessoa mais livre do mundo, é idiotice, e questiona o quão preso Oliva está. Depois que saem, um guarda fala que vai estacionar a moto para o senhor indomável, mas ele mesmo diz que vai fazer isso. Só que ele usa sua força monstruosa e arremessa a moto até a garagem, e diz que já estava pensando em trocar por uma nova. À noite, o último romântico já estava terminando os preparativos para se encontrar com sua amada. No caminho, reflete que esse é seu único descanso na vida. Mesmo ele se conhecendo há mais de 10 anos, ele sempre sente um frio na barriga, como se fosse o primeiro dia em que se conheceram. Lá dentro, ele recebe uma bronca por ter chegado atrasado. Com isso de lado, eles começam um longo e competitivo jogo de pedra, papel e tesoura, onde o maior romântico perdeu todas as partidas. Ele reflete que não importava o quanto joguem, o importante é estarem juntos e jogar. É o jogo mais ambíguo do mundo. O vencedor é quem eles disserem quem é, ou seja, é o jogo mais gentil do mundo inteiro. Mais tarde na Solitária, também conhecida como Porta Negra, é o lugar onde os sortudos que foram capturados em vez de baleados são mantidos. Um dos condenados pede desesperadamente para o guarda tirar as algemas de seus dedos, mas ele é simplesmente ignorado. Enquanto caminhava, é mostrado alguns detentos agoniados pedindo para voltar às suas celas, mas diferente de todos eles, Bach estava dormindo tranquilamente. Quando abre seus olhos, ele se depara com o senhor indomável
na sua frente, dizendo que não importa o quanto ria da sua falta de liberdade, aquela é a realidade, e fala que logo vai fazer sua refeição luxuosa de 100.000 calorias, que com certeza deve ser uma tarefa difícil para o cozinheiro. Ele ostenta que pode ter o vinho da melhor qualidade, além de poder sair depois que comer para dar um passeio. Depois de falar tudo isso, Oliva urina em Bach e fala que ele deve pensar nas diferenças das situações deles, afirmando que aquela prisão é o seu território. Com um sorriso no rosto, Bach jura que em um futuro próximo, Oliva vai rastejar na sua frente, implorando para que ele aceite seu desafio. Rindo bastante, ele fala que a pessoa do mais alto escalão daquele lugar tá chateado com alguém que nem consegue se mover, e mesmo que essa seja a diferença das suas situações, Oliva não consegue sequer dar um sorrisinho, enquanto Bach gargalha feito um maluco. Na hora da sua refeição extravagante, um dos mordomos lhe serve um vinho da época de 85, tão caro quanto um carro de luxo. Após ingeri-lo, consegue sentir um magnífico sabor de frutas de um vinho envelhecido em barril, além das ervas com uma ligeira nuance de tabaco. Mesmo com um só gole, sentiu como se fosse uma orquestra de 100 peças, ou seja, o equilíbrio perfeito de sabores. Entretanto, um pouco furioso, ele pega a garrafa e a quebra, estragando o banquete inteiro e pedindo para chamarem o diretor, enquanto Bach bebia um copo de água como se fosse o último da sua vida. Sentado em frente ao Indomável, o diretor Michael adivinha que Oliver quer lutar. Ele sabe que ninguém duvida da sua força, mas o que o Bach fez no outro dia tem um significado diferente dele ou de Guevara, já que os dois conseguem fazer isso graças à força da posição que exercem. Sabendo que o presidente gosta de artes marciais, Oliva pede para convidá-lo, junto com a grande imprensa, pois vai organizar um grande evento esportivo de luta transmitido para o mundo inteiro. O homem mais forte dos Estados Unidos, Biscuit Oliva, contra Bach Rama, o garoto mais forte da história. Se venderem os direitos para a televisão a cabo, conseguirão um efeito econômico muito melhor que detentos construindo estradas. Alguns momentos depois, Oliva vai na solitária que Bach se encontra, afirmando que ele vai ter a luta que tanto deseja em 2 semanas. O garoto se levanta e o chama de domável, dizendo que não precisa esperar 2 semanas para lutarem. Ele encosta o pé em Oliva, alegando que se um deles derem um único passo, a luta deles vai começar ali e agora. Bach fala que o domável não é um lutador de verdade. Bach lhe dá um chute direto no rosto, dizendo que não está tão preso quanto ele. Bach desfere uma sequência de chutes esmagadoras na cara do domável e fala que aquele não é o momento para se preocupar com sua aparência. Oliva compreende e pede desculpas, seguido de um forte tapa que faz o garoto atravessar a parede até chegar na outra cela. Oliva fala que a luta deles vai começar ali e agora. Ele ergue seus braços dizendo que realmente não era um lutador de verdade. O homem forte faz uma pose gulosa e seu smoke voa até a parede. Como seu oponente acordou pra vida, Bach não pode continuar do jeito que está. Sendo assim, ele desloca seus ombros para ficar menos contido e os coloca no lugar. Como não seria o suficiente, ele espreme seus braços. O Sr. Oliva começa a explicar que o sangue dos braços flui pelas artérias internas e volta para o torso pelas veias externas. Por isso que se segura algo na axila quando se tem um ferimento na mão, assim estancando o sangramento, cortando as artérias internas. Entretanto, com o músculo dorsal tão bem desenvolvido como o de Bach, a artéria pode ser cortada sem segurar nada na axila. Ao apertar as axilas, o fluxo sanguíneo para as artérias é interrompido e o sangue nos braços deixa de fluir. Sem sangue, os braços e os dedos ficam mais finos, fazendo o Bach conseguir se soltar. Com ambos um no espaço do outro, a batalha tem seu início. Bach desfere um soco no abdômen, só que com isso, Oliva conseguiu agarrar o braço dele. Usando sua força monstruosa, o Indomável começa a puxar o garoto contra a parede. Nesse momento, o cidadão americano Hitchcock, de 33 anos, começa a contar o que viu. Bach estava grudado na parede, daí então, ele foi puxado na força bruta. A parede não existia mais e o lugar se tornou uma única cela. Depois que foi mandado a sair do caminho, o Sr. Oliva pegou Bach pelo braço e pela perna. Entretanto, não o jogou no chão, e sim o sacudiu como se fosse uma toalha. Fez isso com um ser humano como se não fosse nada por diversas vezes. Depois disso, ele jogou Bach pra cima, afinal, ele era tão leve quanto uma toalha.
Em seguida segurou e avançou com ele, atravessando várias celas. Agora quem nos conta é a segunda testemunha, Edward Baccarat, de 29 anos de idade. O indomável jogou Bach na porta e lhe dá 2 socos tão fortes que manda o garoto junto com a porta de aço até o primeiro andar. Agora quem assume é o guarda Bob McCarthy, de 27 anos de idade. Com um olhar surpreendentemente tranquilo, o Sr. Oliva esperava Bach se levantar. Nessa hora, enquanto se levantava, Bach tentou dar um chute na panturrilha, mas Oliva segurou com facilidade e velocidade. Bach deu incontáveis chutes com a outra perna. Então, aconteceu algo que o fez não acreditar em seus próprios ouvidos. O indomável arremessou Bach com tanta força no chão que produziu um barulho que eles nunca ouviram na vida. Quando mediram mais tarde, o local do impacto tinha 30 centímetros de profundidade. Eles não conseguiram respirar ao observar que Bach tinha virado a barriga para cima por vontade própria. No chão, Bach refletia sobre o poder do homem mais forte dos Estados Unidos. Ele sentiu um formigamento em seu corpo, o mesmo que sentiu 5 anos atrás, quando lutou contra seu pai, Yujiro Hama. A mesma sensação de uma diferença abissal e inexplicável da capacidade, sendo essa uma sensação nostálgica. Nesse momento, algo acontece com seu cérebro. Seu corpo então começa a derreter, se liquidificando como uma poça de lama e se tornando algo mais macio e leve que água, enchendo completamente aquele lugar. De repente, ele faz algo como um pulo. A primeira mudança que Bob percebeu foi que o suor no chão onde as costas do garoto estavam pareciam ser o rosto de alguma coisa. Mas ele lembra de histórias lendárias sobre algo que existia nas artes marciais chinesas, exercício de músculo de impacto, a aparência do rosto do demônio, formada apenas por esse treinamento. Porém, o que era mais incrível é que Bach, ali parado, parecia com o espadachim mais habilidoso do mundo, Musashi Miyamoto. Bach Hama, um adolescente de 18 anos, conseguia se parecer com aquele artista marcial extraordinário. A tensão era tanta que parecia um duelo de espadachins que seria decidido em um único golpe. O Sr. Oliva estava completamente ciente da mudança do jovem, falando que acabou ativando uma coisa terrível no garoto. Como não gosta de truques baratos, Oliva decide partir para cima, mas quando menos esperava, ele já estava de cara no chão. Tudo aconteceu mais rápido que um piscar de olhos. O Sr. Oliva aparentou ter avançado, então do nada o peso dele tinha sido jogado para frente, daí ele mergulhou no chão. Uma batalha de alto nível, que por sorte foi filmada pela câmera de segurança, que nela foi mostrada que Bach derrubou o indomável em menos de 0,5 segundos. Oliva fala que mesmo sendo um garoto, ele cresceu rápido, o que é esperado de um Hama, por isso fica feliz por ter criado expectativas. Ele conta que no livro de Thor No Retranders, a ilusão do usuário, reduzindo a consciência ao tamanho, é dito que a consciência é atrasada em 0,5 segundos. Quando uma pessoa se move, o sinal é enviado meio segundo antes de executar a ação, ou seja, uma pessoa fica inconsciente durante 0,5 segundos, que leva para perceber que o sinal foi enviado. E tudo pode acontecer nesse tempo. As situações que Bach passou, sem ser capaz de descansar na vida, junto com o sangue Hama circulando pelo seu corpo, todas essas coisas lhe deram 0,5 segundos, uma maneira rara de pensar, que só existe nas artes marciais chinesas. Entretanto, mesmo sendo um tesouro, Oliva fala que não precisa disso, pois tem algo mais surpreendente. Bach e os guardas ficam impressionados, pois Oliva tinha virado uma esfera perfeita. O ser humano tinha virado uma bola, igual um tatu. Afinal, existem várias. Bach estava surpreso, estava nítido no seu rosto. Afinal, quando alguém faz aquilo, o meio segundo de inconsciência não é nada. Mas ele é filho de um ogro. Bach desfere um chute circular no ar, um dos chutes mais fortes que existem. Entretanto, ele foi repelido na mesma hora, o que deixa ele perplexo. Bach lembra que já encarou algo do tipo contra Kureha Shinobi, que fazia a mesma coisa e que não percebeu antes por causa da diferença de massa muscular, alegando que deve ser a mesma forma para derrotá-lo. Bach então prepara o golpe Go Taijutsu. Bach então desfere um poderoso soco, porém não teve nenhum efeito, além de um som extremamente anormal. Nesse momento, Oliva agarra o braço de Bach, sai da sua posição e avança na direção do menino, proporcionando uma cena inacreditável que deixa os guardas pasmos. Oliva havia devorado uma pessoa inteira no estilo Pac-Man, algo além da imaginação de Bob.
mas ele logo cospe pra fora e volta ao normal. Bob lembrou de uma coisa: quando era criança, ele pegou uma libélula. Como não tinha uma gaiola, colocou ela gentilmente em sua mão e correu até sua casa. Mas quando soltou a libélula na mesa, ela estava irreconhecível, mesmo que tenha carregado gentilmente. Nesse momento, aprendeu uma lição preciosa: como é estressante para um organismo vivo ser aprisionado. Ainda mais para Bach, que foi aprisionado com força total. Oliva fala que se essa luta fosse no ringue com regulamentos e juízes, a vitória seria inegavelmente dele, mas infelizmente aquele local não é tão gentil quanto o ringue, alegando que o único jeito da luta acabar é Bach admitir a derrota. O garoto responde que faz sentido, mas já chegaram muito longe para isso acontecer, não podendo esperar que regras ou juízes decidam uma partida de adversários com tanto ódio mútuo, ou seja, é preciso que um deles morra ou admita a derrota. Entretanto, fala que Oliva lhe mostrou sua fraqueza. O que ele acabou de dizer só mostra que o desejo de seu coração é que ele admita a derrota com suas próprias palavras, o que faz ele partir furioso pra cima do garoto, lhe dando um poderoso chute. Ele tenta usar o Pac-Man mais uma vez. Entretanto, Bach enfia os dedos nas narinas do Indomável, desfazendo a técnica, mas acaba sendo jogado na parede, mesmo com seu adversário derramando litros de sangue. Bach fala para eles pararem de usar armas secretas, afirmando que não tem significado ganhar usando esses truques. Era perca de tempo, não era isso que significava derrotar Biscuit Oliva, o homem mais forte dos Estados Unidos. Então chama eles para caírem na porrada, um mano a mano sem recuar, como homens com orgulho. Oliva abre um enorme sorriso, afinal era um garoto 100 quilos mais leve que ele, sugerindo que eles trocassem socos. Nesse momento, Iron Michael grita para não trocar socos com Oliva, caso contrário perderá sua vida. Bach entende a preocupação de seu amigo, mas diz que vai valer a pena tentar. Quando ele se afasta da parede, é mostrada a face do demônio deixada pelas costas dele. Então ambos começam a trocação de socos mais violenta desde o nascimento do mundo. Enquanto golpeava, Bach reflete que Oliva não será derrotado usando o técnico conhecimento. Ele é 100 quilos mais pesado, então só vai cair na base da força, sem fugir ou esquivar, e empurrá-la até a parede oposta ou além dela. Sem ninguém mandar, os guardas tiraram seus caps, surpresos que uma luta assim possa acontecer, com honra imponente e sagrada, do tipo que te faz ajoelhar sem perceber. Oliva reflete que o menino que não tem metade do seu tamanho não só está o colocando contra a parede, como também está encurralando os Estados Unidos. Sendo assim, ele desfere um soco explosivo no jovem, que abre um leve sorriso, tranca o abdômen e desfere uma cabeçada no Indomável. Quando vai dar o golpe final, Oliva cai inconsciente e Bach acaba atravessando a parede interna. Quando volta a si, percebe que não tinha ninguém na sua frente além de um muro. Oliva, que estava inconsciente, se levanta, ficando extremamente chocado ao ver que Maria estava de pé bem na frente deles. Ela pergunta se ele perdeu para o garoto e ele responde que sim. Maria diz para eles voltarem, mas como gastou todas as suas energias para chegar ali, fala que ele vai ter que carregá-la, a não ser que queira que Bach a leve no seu lugar. Com ela em seus braços, Oliva fala para os guardas avisarem o diretor, pois tem um anúncio para todos os detentos. No dia seguinte, é mostrado Bach Rama nas ruas de bicicleta. Em um flashback, Oliva informava os cavalheiros ali presentes que ele realmente perdeu para Bach, portanto, não é mais o número 1 da prisão estadual do Arizona, o que deixa todos chocados. Entretanto, diz que não consegue suportar isso, então a resposta é bem simples: Bach precisa desaparecer daquele lugar. Sendo assim, pede para o diretor fazer as formalidades e que poderia organizar a papelada depois, pois é bem melhor do que 4.000 detentos fugirem. A liberação de Bach aconteceu de forma surpreendente, como queria ele conseguir uma bicicleta, um pouco de comida e água, e até um pouco de dinheiro, mas sob a condição dele ser escoltado por um helicóptero até o aeroporto. Em um museu de artefatos históricos e relíquias antigas, Strider informa Yujiro Hama que Bach derrotou o Indomável na força bruta, alegando que a ideia dele de lutar contra um louva-a-Deus imaginário foi tão grandiosa quanto o abate que o ogro fez ao elefante africano, sem mencionar que derrotou o homem mais forte dos Estados Unidos na força bruta, aquele que até Yujiro reconhece. Caminhando na área dos fósseis, o capitão pergunta ao ogro se o Bach de agora derrotaria uma besta como essa, e ele responde que seria fácil para ele.
ele. Strider começa a fazer diversas perguntas como essa, o que deixa Yujiro irritado, mas o capitão não consegue evitar, afinal eles estão prestes a ter a maior briga de pai e filho de todos os tempos, e fala que ele está prestes a lutar contra o maior oponente que já encarou na vida, que segundo Yujiro, esse seria o filho mais zeloso de todos. Não contendo sua empolgação, Strider faz outra pergunta, o que deixa o ogro com raiva, mas ao observar que se trata de um Tiranossauro Rex, ele abre um sorriso na mesma hora. Em uma instalação de resíduos nucleares nos Estados Unidos, a 701 metros de profundidade, existe um leito de sal-gema com 1000 metros de espessura, uma parede de sal transparente que se formou há 190 milhões de anos. Os escavadores ali parados não conseguiam acreditar no que estavam vendo diante dos seus olhos. Aquilo não estava nos livros de história. Um homem congelado, aparentemente atacando um dinossauro. Amigos, quem é esse homem pré-histórico? Ele ainda está vivo? Bak vai conseguir derrotar seu pai e ter a sua vingança? Se quiser a continuação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal. Agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!